Santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre, para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus, é um enorme, grande prazer, como sempre, para sempre, da parte do Espírito Santo do Senhor Jesus, que eu venho até a vocês nesse segundo final de semana do último mês do ano de 2023. É bem verdade, meu amigo, minha amiga, que estamos a chegar praticamente no final do ano de 2023. E como sempre eu venho dito, meu amigo, minha amiga, que a vontade de Deus é que o Evangelho do Reino ele seja pregado a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Haja visto que Deus, meu amigo, minha amiga, como Ele é Espírito, Ele usa o tempo, Ele não precisa de tempo. A vontade de Deus ela irá de se cumprir, ela tem que ser cumprida, ela vai se cumprir no tempo e no calendário de Deus. Eu venho até a vocês da parte do Espírito Santo prosseguir com a série de estudo que nós estamos sobre Satanás e as suas características. Hoje nós vamos assim então prosseguir com a quarta parte dessa série de estudo. É bem verdade, meu amigo, minha amiga, que não basta simplesmente a gente ser cristão, frequentar uma igreja. A gente tem que conhecer o nosso adversário, que é Satanás, a sua personalidade, as suas características, os seus pontos fracos, os seus pontos fortes, que é para assim então a gente poder resistir a ele firmemente e permanecer inabalável. É bem verdade, meu amigo, minha amiga, que a vida cristã é um caminho rumo ao infinito, assim como o adversário que nós temos, ele como já sabe que está condenado, ele irá de fazer de tudo o máximo possível que é para tentar desviar as suas Deus, que é para quando chegar o dia do julgamento ele não venha a ser julgado sozinho. Hoje, se você ouvir a voz do Espírito de Deus, não endureça o teu coração, mas tome a decisão de se entregar para Cristo Jesus e persevere para que você venha a ser salvo, amém? Eu vou fazer a oração, assim que eu fizer a oração, vamos então ouvir essa quarta parte dessa série de estudo que nós estamos sobre Satanás e as suas características. Deus tem sempre algo novo para falar conosco, e se a gente abrir o nosso coração e aceitar a palavra de Deus, a gente será salvo, amém? Feche os olhos, vou fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, pela sua infinita graça, pela sua misericórdia, pelo seu amor para com a minha vida e por me dar mais o privilégio, mais num dia singular, de ser um instrumento usado pelas mãos do Senhor. É bem verdade, Santo Deus, que os olhos do Senhor passam por sobre toda a terra à procura daqueles cujo seu pensamento é completamente voltado para o Senhor. Haja visto que o Senhor é o Deus que não aceita nem reconhece a aparência do homem, porque o Senhor é o Deus que olha para o coração das pessoas. O Senhor não está preocupado com a beleza física, pela postura, pela estatura. O Senhor não considera isso, mas o Senhor considera a parte interior do ser humano, que é a alma, que interessa ao Senhor, que é a sede da inteligência, da vontade própria e dos sentimentos. Por isso eu quero te pedir neste preciso momento, Santo Deus, que o Senhor venha me usar para que o teu Espírito ele possa alcançar almas que se encontram aflitas, que se encontram enganadas pelas ciladas de Satanás. Que o Senhor repreenda os demônios, repreenda o espírito da cegueira espiritual que leva com que as pessoas não venham entender nem perceber a pregação do Evangelho, que faz com que elas venham endurecer os corações, que esses espíritos sejam repreendidos. Toma a direção dessa quarta parte, dessa série de mensagens que o Senhor tem falado sobre Satanás e suas características, para alcançar e libertar vidas. Senhor Jesus, o Senhor declarou dizendo o seguinte, que vós não tendes necessidade de falar, mas o Espírito que está sobre vós, ele vos ensinará e falará por seu intermédio, por vosso intermédio. Que neste dia aqui a minha matéria humana ela seja reduzida a pó
e que o Espírito Santo ele fale por mim, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Toma a direção deste minuto que o Senhor estará ministrando por intermédio de mim, que eu lhe peço e lhe agradeço. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga com o missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Para esta quarta parte da série de mensagens sobre Satanás e as suas características, está em 4 textos da Bíblia Sagrada. Os 3 primeiros estão no 7º livro do Antigo Testamento, o livro de Juízes. Juízes, capítulo de número 16, glória a Deus. Vamos ler o versículo 1, 4, versículo 19, diz o texto sagrado. Então Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e teve relações sexuais com ela. Versículo 4. Depois disto aconteceu que se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Versículo 19, diz o texto sagrado. Então Dalila fez dormir Sansão nos seus joelhos e, tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça, passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. E o último texto, o 4º texto que nós vamos ler, que vai confirmar esses 3 textos da Antiga Aliança, está no primeiro livro do Novo Testamento, que é o Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, glória a Deus. Versículo de número 3, diz o texto sagrado. Então o tentador, aproximando-se dele, lhe disse: se tu és o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Glória a Deus, e que o Espírito Santo fale por mim. Para esta quarta parte da série de mensagens sobre Satanás e as suas características, a quarta parte tem como tema as suas tentações e as suas sugestões malignas. Antes de falar sobre esse 4 temas, vamos tentar definir o que significa a palavra tentação. A palavra tentação significa impulso interior ou provocação interior para o mal. A palavra tentação, meu amigo, minha amiga, ela tem a ver com a natureza humana, que a palavra de Deus ela define como carne. O ser humano, quando ele pecou, ele se tornou escravo do pecado, e Satanás ele se aproveita da natureza do ser humano, que é para tentar as pessoas a desobedecer a Deus, a viver uma vida de pecado e assim serem vítimas da punição, do castigo eterno, do fogo eterno. Nós lemos na palavra do Senhor na Antiga Aliança, no livro de Juízes, capítulo de número 16, versículo 1, 4 e 19, fala de um homem que foi muito usado por Deus, que é considerado a maior manifestação visível do Espírito Santo no Antigo Testamento, que para quem não sabe, era Sansão. Sansão era nazireu, que significa consagrado a Deus. E tem uma lei que já não existe hoje, mas está na lei da Antiga Aliança, a lei do nazireado. O nazireu ele não poderia beber bebida forte, não poderia tocar em coisa morta, e nem tampouco poderia dormir com qualquer mulher. E Sansão, até um certo momento, ele obedeceu, ele cumpriu a lei do nazireado. Só que depois de um tempo, meu amigo, minha amiga, Sansão, ele não entendeu uma coisa, ele não entendeu que quando nós nos prontificamos, quando nós somos escolhidos por Deus para servir a Deus, toda pessoa que Deus ele escolhe, missionário, pastor, pregador, profeta, todas aquelas pessoas que Deus ele escolhe que é para uma vocação divina, que é para pregar ou que é para cumprir uma missão que Deus lhe dá, ele está sujeito a uma vida de restrição. Que é isso, missionário? Todas as pessoas que Deus escolheu, que Deus deu uma incumbência, ele já não pode mais fazer
o que a maioria faz. O que é que a maioria faz, missionário? Viver uma vida de pecado, viver uma vida satisfazendo os desejos da sua carne, que a Bíblia Sagrada define como a natureza pecaminosa do homem. Nós encontramos o apóstolo Paulo tomado pelo Espírito Santo na Epístola aos Colossenses, declara o seguinte, que olha, fazei morrer a vossa natureza terrena, que é prostituição, impureza, lascívia. Ou seja, a natureza pecaminosa do homem, que Satanás ele conta na maioria das vezes que é para tentar o ser humano, leva o homem à corrupção, leva o homem ao pecado. Só que Sansão, por um tempo, ele obedecia a Deus, ele cumpriu a lei de Deus, mas ele começou a cair em transgressão, ele começou a cair em pecado, quando ele começou a satisfazer aos desejos da sua natureza. No Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo 3, diz o texto sagrado que depois disso, aproximando-se dele, o tentador disse-lhe: se tu és o filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pães. Você vê que o tentador aqui no caso seria Satanás, porque Satanás, meu amigo, minha amiga, ele tem muitos nomes, e um dos nomes que ele tem, que é mencionado aqui, ele é tentador, ele é provocador, ele é sedutor, de chamar, de convidar os homens e as mulheres que é para desobedecerem, que é para pecarem, e assim eles transgredirem, destruir as suas próprias vidas. E no versículo 1 de Juízes, capítulo 16, diz o texto sagrado que Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e teve relações sexuais com ela. Ou seja, a área frágil de Sansão era o sexo. Sansão era um homem que não tinha controle dos seus impulsos, dos seus desejos sexuais, e é exatamente por isso que Satanás ele usou essa área frágil de Sansão para lhe derrubar, para lhe levar a cair em pecado, para lhe destruir. E é exatamente isso que Satanás faz. Você vê que no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo 1, diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Você vê que ele apareceu para Cristo não no primeiro dia, não no 39º dia, no 40º dia, quando Cristo ele estava no ápice, no topo do seu jejum. Ele sentiu fraqueza, ele teve fome. Aí o tentador, que é Satanás, ele apareceu e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Sabe o que significa os pães aqui, meu amigo, minha amiga? Nada mais é do que aquilo que mais nos provoca, que mais nos incita, que mais nos dá prazer. No Jardim do Éden, no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo que fala sobre a queda do homem e da mulher, no versículo 5 diz que, vendo a mulher que o fruto da árvore era agradável aos olhos e desejável para se dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E o apóstolo João, tomado pelo Espírito Santo, na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 15 e 16, ele declara dizendo o seguinte: olha, não ameis o mundo, nem que no mundo há, porque tudo aquilo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. O que é isso, missionário? Cobiça da carne é tudo aquilo que está relacionado à nossa carne, que nos dá prazer. Cobiça dos olhos, tudo aquilo, cobiça da carne, tudo aquilo que está relacionado à nossa carne. Cobiça dos olhos, tudo aquilo que nos dá prazer, e soberba da vida, que é a deidade do homem, o orgulho do homem. Existem três coisas que atraem os seres humanos, que são poder, dinheiro e sexo. E você vê que Satanás ele tentou a Cristo nessas três coisas.
ele tentou a Cristo na concupiscência da carne, levando Cristo tentou Cristo, fazendo ele em transformar a pedras em pães. No caso de Sansão foi a mesma coisa, foi cobiça da carne. E você vê que ele aproveita esse momento que é para fazer sugestões malignas. Você vê que Sansão, ele quando estava a derrubar os filisteus, quando estava a dar cabo dos filisteus, Satanás, ele observava Sansão. É bem verdade, meu amigo, minha amiga, aqui Sansão por um tempo ele obedeceu a Deus, ele fazia aquilo que Deus havia dito que é para ele, que era para matar os inimigos do povo de Israel, que no caso eram os filisteus. Mas só que Sansão, ele tinha problema no que diz respeito à sua natureza. A fragilidade de Sansão era o sexo, era mulheres. Você vê que no versículo 16 diz que ele foi a Gaza, que era território dos filisteus. Ele viu ali uma prostituta e teve relações sexuais com ela, ou seja, se envolveu em relacionamentos perigosos. Alguém que era ungido por Deus, alguém que era sancio, que era escolhido por Deus, que é para defender o povo de Deus, se envolveu entrou em relacionamentos perigosos. E não para por aí. Você vê que depois de um tempo ele se apaixonou por uma mulher do Vale de Sori, cujo nome era Dalila. Sabe por que isso, meu amigo, minha amiga? Porque Sansão, ele não entendeu que servir a Deus, a pessoa não pode satisfazer os desejos da sua natureza. E você vê que Satanás, ele aproveita muito a natureza do homem, que é para levar o homem a cair em tentação. Satanás, ele sempre aparece no momento que a pessoa está mais frágil, no momento que a pessoa está forte, espiritualmente está congregada, está a servir a Deus. Ele não vai aparecer. Ele vai esperar no momento que você estiver a sentir necessidade, estiver a sentir carência. Para muitos, a área mais frágil são as bebidas alcoólicas, para outro é o dinheiro, para outro é o cigarro, para outros são os jogos, para outros é o orgulho, é a avareza, o amor ao dinheiro. Você vê que o ser humano, por se desviar de Deus, por não querer Deus, ele se tornou escravo dos seus impulsos, dos seus desejos, e Satanás, ele aproveita o momento de fragilidade, que é para nos tentar, que é para assim ele nos fazer levar a cair em tentação. Você já percebeu, meu amigo, minha amiga, que quando um caçador ou um pescador, ele quer caçar peixe ou quer caçar a sua vítima, ele coloca sempre um alimento, pode ser um pão, como pode ser um grão, algo que faz com que venha distrair a atenção do animal, que quando o animal vê aquele alimento, aquele pão ou aquele outro, ou aquele legume, ele vem a ficar completamente com os seus sentidos completamente irracionais e vai em encontro àquilo que lhe dá prazer. Você vê que, vou dar um exemplo que esse exemplo tem a ver com o que é que Satanás ele faz, que é para nos tentar. Por exemplo, quando se quer, por exemplo, se matar rato, se cria-se uma armadilha e coloca-se, vou falar, por exemplo, um pão ou alguma coisa que vai atrair o animal. O animal, ele vai em busca do prazer. Só que naquela busca do prazer que o animal ele quer, também está a armadilha que é para ele morrer espiritualmente. Foi isso que aconteceu com Sansão. Sansão, ele se deitou com uma prostituta, violou a lei do nazireado. Ele não deveria dormir com alguém com alguém que ele não poderia dormir com alguém que é completamente, está fora dos princípios de Deus. Alguém que é escolhido Deus não poderia ter esse tipo de relacionamento com prostituta, mas ele foi por causa do prazer, por causa do desejo sexual, por causa de sentir o prazer sexual. Ele foi e se envolveu com aquela prostituta de Gaza. Depois de um tempo, Satanás ele conseguiu fazer o que ele queria na vida de Sansão. Primeiro levou ele a se deitar com uma prostituta.
E depois de um tempo, Satanás ele usou uma mulher dos inimigos do povo de Deus, os filisteus da terra de Gaza, que se chamava Sansão, que era uma mulher, segundo a história, atraente, bonita fisicamente, e colocou aquela mulher que é para destruir Sansão. Você vê que Sansão ele se apaixonou por alguém que não é do povo de Deus. E mais do que isso, ele se envolveu inúmeras vezes sexualmente com Dalila, mas só que Dalila, o coração dela estava possuído por Satanás, e como Satanás ele estava por detrás dos filisteus, ele usou Dalila, que é para prender Sansão, que é para descobrir o segredo da força de Sansão, que é para assim poder lhe persuadir e assim poder lhe matar. Foi exatamente o que aconteceu. No versículo 19 diz que depois que Sansão ele entregou o seu íntimo para Dalila, que era aquela mulher que fazia parte dos inimigos do povo de Deus, ele revelou o seu segredo. Dalila ela mandou chamar um homem que apareceu e cortou as 7 tranças de Sansão, porque o segredo não estava simplesmente na trança que Sansão tinha, nas 7 tranças que ele tinha no cabelo dele, que 7 é o número da perfeição, mas na obediência dele a Deus. Ele, como desobedeceu, ele acabou fuzilado pelos filisteus, porque os filisteus cegaram os olhos de Sansão, ele transformaram em um palhaço. É exatamente isso que Satanás está a fazer com a vida de muitas pessoas. Satanás ele manipula a mente, o coração de homens e mulheres que é para pecarem contra Deus, que é para cair em ciladas. Você vê que tem mulheres solteiras que o instinto dela, que o impulso dela é só querer namorar, é só querer desejar homens casados. E é claro, meu amigo, minha amiga, quando você entra em relacionamentos que não são de Deus para a tua vida, você vai acabar em perder a sua vida estupidamente. Outros, Satanás ele manipula, que é para roubar, que é para mentir. Você vê que o problema de outros é a língua, é a fofoca, é ficar o tempo todo fazer comentários falando mal da vida de outras pessoas. Você vê que Satanás ele sempre tenta as pessoas na área mais frágil, na área que a pessoa não consegue vencer. É por isso que o apóstolo Pedro ele declara o seguinte, que quem está em pé, olhe para que não caia, vigie para que não caia. E Cristo ele fala a mesma coisa, dizendo o seguinte no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, versículo 41, dizendo o seguinte, que vigiai e orai, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne, a natureza humana, e é fraca. E é exatamente a natureza humana que Satanás ele usa para tentar as pessoas a pecarem, a caírem em transgressão e viverem assim uma vida completamente arruinada, uma vida completamente destruída. Quantos são os homens e as mulheres que estão com a vida completamente lascada, destruída, porque se envolveram em adultérios, porque se envolveram em relacionamentos que não são de Deus para a sua vida? Você vê que o que é a cobiça, missionário? É um despertar, é um desejo pelaquilo que é proibido, pelaquilo que é proibido, pelaquilo que não é para você. Quando você começa a desejar, meu amigo, minha amiga, aquilo que é proibido, aquilo que vai te levar à destruição, então você terá uma vida completamente arruinada. E Satanás, ele sabendo que o ser humano, que o impulso do ser humano é para o mal, então ele aproveita que é para tentar as pessoas a cair em tentação, fazendo assim sugestões malignas. Tem pessoas que elas têm um bom relacionamento com seu cônjuge, mas Satanás ele faz sugestões malignas dizendo, olha, trai o teu parceiro, trai a tua parceira. Tem pessoas que elas têm um bom salário, mas Satanás ele faz sugestões na mente, no coração das pessoas, dizendo o seguinte, olha, o que você tem não está bom, tenta roubar que é para você ter algo mais do que você já tem. Só que tem um problema, meu amigo, minha amiga. Satanás ele tenta as pessoas que é para buscarem um prazer pelaquilo que é errado, pelaquilo que é proibido,
Só que a outra verdade que Satanás ele não diz para as pessoas, quando você dá vazão ao desejo da tua natureza ou pecado, você vai acabar sempre por sofrer as consequências. Porque o salário do pecado é a morte. Cristo ele sabia que se ele atendesse à voz do tentador, no caso de Satanás, e transformasse aquelas pedras em pães, ele seria escravo de Satanás. Foi isso que aconteceu com Eva. Eva, por dar ouvido à serpente e por comer do fruto proibido, porque ela viu que era agradável, que era desejável. Sabe o que significa dizer, meu amigo, minha amiga? Satanás ele sempre vai nos tentar naquilo que nos dá prazer, naquilo que é agradável aos nossos olhos, naquilo que é agradável à nossa carne. Você vê que Satanás ele sabe que para muitos a área mais frágil são as bebidas alcoólicas, então ele vai fazer de tudo que para a pessoa, ele vai tentar isso usando cerveja ou usando situações que a pessoa está em condições, em situações que a pessoa vai ser tentado a beber. Como também para muitos ele vê que a área frágil é o fumo, é o tabaco, é o cigarro. Então ele vai usar sempre situações que é para levar as pessoas a serem tentadas a fumar. Para as pessoas que são viciadas em sexo, ele vai tentar as pessoas naquele momento que a pessoa está a sentir carência, em ver pornografia na internet, em se masturbar, ou até mesmo em ter relações sexuais extras conjugais, praticando assim, ferindo assim o que é sagrado. Então, meu amigo, minha amiga, o adversário dos cristãos, que é Satanás, ele é tentador e ele faz sugestões malignas. E ele aproveita da natureza do ser humano, que é para levar o ser humano a cair em tentação, a pecar. Cristo ele foi tentado por Satanás, mas ele renunciou às tentações, fazendo aquilo que é certo. Se você quer não ser vítima das tentações de Satanás, se você não quer cair nas tentações de Satanás, nem aceitar as sugestões malignas, porque Satanás ele faz sugestões na nossa mente. Naquele momento que a gente está se sentindo carente, ele vem e sopra e diz: olha, você quer beber, pode beber, não tem problema. Você quer fumar, quer fazer coisa, pode fazer. Ele sempre vai fazer sugestões nos momentos que a gente está mais carente, que a gente está mais frágil. Por isso, meu amigo, minha amiga, fica alerta, porque Satanás ele é sagaz, ele é tentador. Deus ele quer que você entenda uma coisa aqui. Se você quer vencer Satanás, você tem que conhecer como é que ele é, a sua personalidade, as suas maneiras de ataque, a sua sagacidade, e hoje vimos as suas tentações e sugestões malignas. Espero que essa quarta parte sobre a pregação sobre Satanás e as suas características, hoje nós vimos as suas tentações e sugestões malignas, possa nos levar a refletir, porque, meu amigo, o adversário da fé cristã, que é Satanás, é alguém que é extremamente inteligente. Então a gente tem que descobrir os seus pontos fracos, os seus pontos fortes, que é para assim então a gente poder vencer. Amém? Feche os olhos, vou fazer oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, por essa quarta parte sobre Satanás e as suas características. Hoje o Senhor nos deu o entendimento sobre as suas tentações e as suas sugestões malignas, que é para a gente aprender a vigiar, para que a gente não venha a ser vítima das suas sugestões, dando assim ouvido e fazendo aquilo que é errado. Senhor Jesus, toma a vida dessa pessoa nas tuas mãos, ensina ela a vigiar, ensina ela a ser mais vigilante e a levar a sério o relacionamento que ela tem com o Senhor. Se ela assim então no futuro deseja vencer a Satanás e ter uma vida completamente feliz. Só tenho que louvar e agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga com o missionário: glória a Deus, amém, graças a Deus. Deus abençoe a todos vocês. Espero estar com vocês até
no próximo final de semana. Que é para assim então partilhar para vocês a quinta parte. Deus abençoe a todos vocês. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau.